Fazer contato com o cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, tudo bem? Tudo bem aí? A gente sempre lembra dentro desse contexto. Agora, Cláudio, Pois é. ontem, inclusive, por falar, né, do contexto do nosso cenário aí, que não só de crise sanitária, mas também parece que de uma permanente crise política. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, depois de muitas semanas adotando um tom moderado, voltou a ter aí um episódio, né, difícil até de qualificar, né, em termos de adjetivos, em que ele chamou um jornalista de seu safado e ainda disse que teria vontade de encher tua boca com uma porrada, quando foi questionado justamente em relação aos depósitos feitos pelo policial militar aposentado, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na conta de Michele Bolsonaro. Como é que você viu aí? Acabou o Bolsonaro Paz e Amor, Cláudio? Olha, eu acho que nunca houve o Bolsonaro paz e amor, né? O presidente Bolsonaro, ele estava recolhido, inclusive por conta da história do Fabrício Queiroz. Esse que é o paradoxo dessa situação, né? Ele se recolheu, ele estava acuado, né, com receio de que isso pudesse lhe trazer problemas e por isso ele estava quieto desde a prisão do Fabrício Queiroz lá em Atibaia. Agora, o que nós vimos é que essa nova postura, combinada evidentemente ao auxílio emergencial, acabaram contribuindo para um aumento da popularidade do presidente, como as pesquisas recentes, e foi mais de uma pesquisa, mostraram. Isso talvez o tenha deixado também mais confortável, mais à vontade, para voltar a ser o Bolsonaro de sempre, o Bolsonaro verdadeiro. E aí, quando colocado diante de uma questão incômoda, né, de uma pergunta inconveniente para ele reagiu como o Bolsonaro reage. Né? É Bolsonaro sendo Bolsonaro. Né? O estranho realmente era esse silêncio recente. O curioso é que esse silêncio também lhe beneficiou. Né? Muita gente esqueceu um pouquinho do estilo agressivo, do estilo violento, antidemocrático do presidente durante esse período de um certo recolhimento. A aliança com o Centrão, inclusive, pôde avançar por conta disso e o presidente saiu da toca. Agora a gente vê como é que a coisa realmente funciona. Agora, essa irritação que ele demonstra também não é a primeira vez, inclusive, mostra que de fato o calcanhar de Aquiles, pelo menos em termos de imagem para o Bolsonaro, é Fabrício Queiroz, Cláudio. Fabrício Queiroz é a ponta do iceberg, né? Fabrício Queiroz é, na realidade, o que mostra a vinculação de Jair Bolsonaro e da sua família com uma série de coisas complicadas, digamos assim, né? Com as milícias no Rio de Janeiro, basta ver aí que o capitão Adriano, que foi morto na Bahia, era amigo de Fabrício Queiroz, foi homenageado por Flávio Bolsonaro, diz ele, inclusive por iniciativa de Fabrício Queiroz, os filhos do miliciano, os filhos não, desculpa, a esposa e a mãe do miliciano estiveram empregados no gabinete de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, também por iniciativa de Fabrício Queiroz, que geria toda essa situação. Então, na realidade, ele é o início do processo, ele é apenas aquilo, a face mais visível da questão das rachadinhas, da questão das milícias, né, da transformação dos gabinetes parlamentares numa fonte de renda para a família Bolsonaro e numa fonte de renda, ao que tudo indica, ilícita. E é por isso, evidentemente, que o presidente Jair Bolsonaro fica tão irritado quando colocado diante dessa questão e não consegue responder, mobiliza suas tropas virtuais, as tropas virtuais começam sempre a falar do caso do ex-presidente Lula, porque não conseguem ter uma resposta para isso e aí buscam uma outra alternativa, enfim. A gente vê o verdadeiro Jair Bolsonaro atrás da persona de Fabrício Queiroz. A gente vê, né, eu lembro de uma pesquisa qualitativa da Esther Solano e também da Camila Rocha, falando sobre o bolsonarismo em crise, e nas entrevistas ali com eleitores de Jair Bolsonaro, justamente um dos pontos fracos do governo ali, né, junto mesmo à sua base de apoio, eram as questões relacionadas à sua família e também todos esses episódios bastante nebulosos aí com seus filhos, também com a mulher Michele Bolsonaro. Quer dizer, a preocupação do Bolsonaro na prática procede. Olha, eu acho que procede porque, ao que tudo indica, há problemas reais aí. Né? E o presidente da República, quando reage dessa maneira, inclusive ele dá tiros no pé. Né? Ele que é tão apreciador das armas, resolveu dar tiros no próprio pé. Não é à toa que ontem nós tivemos uma onda de manifestações pelas redes sociais, com todo mundo repetindo a pergunta
do repórter que foi agredido pelo presidente. Afinal de contas, por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil nas contas da sua esposa, Michele Bolsonaro? Todo mundo perguntando isso para o presidente, linkando o presidente, inclusive colocando lá a arroba dele, na maior parte das vezes, mostra o seguinte, que esse tipo de comportamento é contraproducente. Agora, é claro que há uma parcela do eleitorado, uma parcela da sociedade brasileira que é insensível a esse tipo de coisa. Seja porque não consegue exatamente compreender a dimensão do problema, falta-lhe informação e aí não compreende e avalia outras questões, seja porque, na realidade, isso pouco importa. Tem ali o seu corrupto de estimação, para usar uma expressão que muitos aí gostam de usar. E aí, consequentemente, quando essas coisas aparecem, isso é de menos. O que interessa é o alinhamento ideológico do presidente, é o fato dele que ele é o mito para esses setores, é o fato de que ele defende essas posturas, é isso que importa. E, claro, que ele é a representação da antítese daqueles que essas pessoas veem como os reais inimigos da sociedade brasileira ou de si mesmos. E aí, não importa o que houver em relação ao presidente, vão lhe apoiar de qualquer forma. E como você disse, Cláudio, esse tom moderado que foi adotado antes desse episódio ajudou o presidente Jair Bolsonaro a fechar ali o acordo com o Centrão, e a gente tem também, e tivemos aí inclusive uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocando panos quentes nesse episódio. No seu entendimento, isso não deve atrapalhar o que parece ser hoje uma agenda consensual de parte do Legislativo e do governo, principalmente no que diz respeito à agenda econômica? Olha, acho que esse episódio atrapalha, a questão é saber o quanto atrapalha. Às vezes pode atrapalhar no sentido de que a semana começa agitada, de que negociações que estavam em curso podem ser prejudicadas, mas não necessariamente levar adiante essa agenda, já que realmente, como você apontou, existe um consenso entre uma maioria na Câmara dos Deputados e talvez no Senado e o governo no que se refere especificamente à pauta econômica. Eu creio que é um consenso que se estenda a outras áreas, mas a área econômica, isso efetivamente existe. O próprio presidente da Câmara, ele verbaliza todo o tempo o seu apoio ao teto de gastos, o seu apoio às reformas estruturais, e aí, consequentemente, a chance dessas coisas avançarem permanece porque há interesse de que avance. E aí, quando o presidente faz algo assim, ele mais atrapalha aqueles que, nesse assunto, concordam com ele, ainda que discordem em outros, do que propriamente contribui para o seu fortalecimento. Agora, a questão é ver como é que ele vai permanecer no resto da semana. Se ele vai continuar insistindo nessa tônica, mais agressiva, se ele vai se recolher de novo. Eu acho só que talvez a grande lição seja, Bolsonaro jamais estará moderado. Bolsonaro não tem como ser moderado. Agora, Bolsonaro pode estar acuado, e Bolsonaro acuado resulta nesse tipo de comportamento que nós vimos aí nos últimos meses, quando ele procurou ficar um pouco mais quieto. E é um comportamento que também afeta a imagem no país, né, Cláudio? Porque a gente viu aí, inclusive, um levantamento da FENAGE mostrando, compilando todos os ataques feitos à imprensa pelo presidente Jair Bolsonaro, não só pelo presidente, mas também por outros membros do governo em 2019, e agora a lista continua crescendo em 2020. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa são valores muito caros a outros países e à nossa sociedade também. Sem dúvida nenhuma. Esse tipo de situação, claro que esse tipo de situação tem repercussão internacional, porque as pessoas ficam sabendo, isso circula, o Bolsonaro é um personagem da cena internacional pelo seu lado grotesco, isso sempre é noticiado, e aí esse ataque à imprensa, ele vem se somar ao descaso com a questão ambiental, mais até do que o descaso, a conivência com a destruição do meio ambiente, com todo o desmonte institucional de áreas importantes do governo relacionadas à ciência, à educação, enfim, tudo aquilo que foi construído ao longo de décadas, até mesmo durante o regime militar, esse governo produz um processo de desconstrução ou de destruição. E tudo isso é conhecido pela comunidade internacional, tem sido amplamente noticiado, com, evidentemente, ênfase na questão ambiental, mas não só nela, e aí quando ele dá uma declaração dessa, é claro que isso vai ser noticiado mundo afora e vai contribuir mais um pouco para a imagem negativa que o Brasil vem tendo desde aí do início do governo Bolsonaro. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, até a próxima, é sempre um prazer. Conversamos aqui com o cientista político Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.